Olá, eu sou Val Teixeira e hoje vou falar sobre um assunto muito importante, mas muito delicado e difícil. Vamos falar sobre o perdão. Será que o perdão é isso mesmo que nos ensinaram? Que nós precisamos sempre perdoar o outro, independente do que o outro fez? Será que a nossa felicidade realmente depende do perdão que eu dou ao outro? Ou será que o verdadeiro perdão é aquele que eu dou a mim? Será que nós temos capacidade, autoridade para perdoar o outro, se o outro já é por si só um ser completo, um universo completo? Será que nós temos mesmo essa capacidade? É tão mais difícil quando a gente traz o perdão para nós. Você já parou para pensar o quanto de culpa que você carrega na sua vida? Sim, culpa por ter deixado alguém fazer isso, culpa por ter deixado alguma coisa acontecer, culpa por não ter avisado ou culpa por ter falado demais. Estamos sempre nos culpando. E o quanto que nós estamos nos perdoando? Porque a nossa autoestima, a nossa felicidade, a nossa tranquilidade, a nossa segurança precisa desse perdão. A gente fica gastando essa fala de que somos pessoas muito boas, que somos capazes de perdoar todo mundo, mas a gente não traz isso para nós. Vamos olhar para nós, o quanto que você se perdoa. Lembra daquela discussão que você falou que não devia? O quanto que você já se perdoou por aquilo? E vamos lembrar que dentro dos nossos relacionamentos, principalmente relacionamentos afetivos, não cabe o perdão. Porque quando um perdoa, desequilibra. Se esse perdoou o outro, então esse está acima do outro, porque esse aqui errou, esse causou mal-estar e esse foi superior suficiente para superar e perdoar esse aqui. Se por acaso esse aqui errou e esse não perdoa, esse aqui continua trazendo e jogando na cara o erro do outro e esse continua em dívida com esse. Entender o que o perdão, ele não traz ninguém para o equilíbrio. O perdão, ele desequilibra as relações. E isso em qualquer situação. Menos nas relações com os nossos pais. Encontro muitas pessoas, é muito comum as pessoas chegarem até o meu consultório com mágoa dos pais e sempre com essa fala: eu não consigo perdoar os meus pais. Vou fazer uma pergunta muito direta: os seus pais estão te pedindo perdão? Primeiro começa por aí, porque nós não sabemos se eles entendem que eles erraram, nós nem sabemos se eles acham que eles erraram, esse já é um fato. E segundo, que os nossos pais estão acima de nós. Eles não querem o nosso perdão porque não cabe o perdão dentro do relacionamento com os nossos pais também. Vamos lembrar da hierarquia. E dentro do amor existem algumas regras e uma das regras necessária para que o amor exista e para que ele persista é da hierarquia. Quem veio primeiro ainda está acima de nós e os nossos pais vieram primeiro que nós. A nossa mãe, por exemplo, colocou a vida dela em risco para a gente nascer. Ela pode até não ter te criado, ela pode até ter entregue você à adoção, mas ela colocou a vida dela em risco para você nascer. Aliás, ela poderia nem ter deixado você nascer. Então não cabe essa relação de que eu não perdoo os meus pais. Tá, você tem mágoa dos seus pais? Então vamos sim olhar para isso, porque muito daquilo que não acontece na sua vida daqui para frente é porque você ainda está preso aqui nos seus pais. Aos nossos pais cabe honra, precisamos honrar os nossos pais, que não é a mesma coisa que perdoar. Aliás, talvez não seja nem a mesma coisa que amar. Honrar está acima de amar os nossos pais. Honrar significa o quê? Reconheço que, apesar de todas as histórias, os meus pais abriram caminho na vida deles para que eu estivesse aqui. Atrás dele tem os meus avós, os meus bisavós e por aí vai. Mas vamos olhar para eles simplesmente com a honra e o respeito que eles merecem. Quando eu olho para os meus pais, eu reconheço um lugar muito bom dentro de mim, dentro do meu sistema para eles.
automaticamente a nossa relação com os nossos pais vai ser sanada. Nós estaremos curados dessa ferida. Ah, mas eu amo os meus pais, mas eu não gosto de estar com eles. Está tudo bem. O amor é incondicional, a convivência não é. Para a gente gostar de conviver com alguém, a gente precisa estar bem naquele lugar e a gente precisa ser bem recebido, bem aceito. Às vezes eu consigo amar os meus pais do jeito que eles são, mas eu não gosto de estar ao lado deles. Tá tudo bem, uma coisa não anula a outra. Isso não muda o respeito, isso não muda a honra, isso não muda o lugar de respeito que você dá para eles dentro do seu sistema familiar. E pode ter certeza, enquanto você ficar preso que você precisa perdoar os seus pais, você não sai do lugar. Por quê? Porque o perdão não chega até eles, porque eles estão lá atrás e acima de nós. Assim como a nossa relação com os nossos filhos também não tem. Não esqueçam que assim como nós somos filhos dos nossos pais, os nossos filhos têm a mesma relação com a gente. Pai e mãe não deve se curvar no sentido de ficar pedindo perdão. Agora prestem atenção, um detalhe muito grande. Cabe sim, é extremamente necessário reconhecermos quando erramos com os nossos filhos. Quando nós temos a humildade de chegar até eles e mostrar para eles que sim, reconheço que errei, exagerei, aquele momento eu não deveria ter agido daquela forma, vou tentar não fazer de novo, tá tudo bem. Quando eu começo a pedir perdão para o meu filho, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu estou tirando meu filho do lugar de filho, eu estou trazendo ele para o mesmo lugar que eu. Lembra da hierarquia que eu falei, do amor? Se eu sou primeiro que meu filho, se eu estou acima dele, eu fico trazendo ele para cá, eu desequilibrei todo o sistema. Esse filho vai ter problemas também. Ele também vai enfrentar dificuldades futuramente nas relações ou em qualquer outra situação, inclusive no me perdoar. Por quê? Porque o perdoar não é tão simples assim, se é que ele é tão possível como a gente acredita que seja. Se esse filho não consegue me perdoar, entendeu que a nossa relação já ficou comprometida, eu peço perdão, mas ele também se magoa. E aí como é que fica? Ele não consegue me perdoar, ele vai carregar uma imagem de que ele não é um bom filho, eu vou carregar a imagem de que eu não sou uma boa mãe e nós vamos sempre nos afastar em função de uma questão que não cabia nessa relação, que é o perdoar o nosso pai. Os nossos pais foram o que foram. Os nossos pais simplesmente são os nossos pais. Não cabe essa busca de perdão. Esquece isso. Ah, mas eu tenho mágoa do que eu fiz com o meu filho. Então se perdoe por isso. Ao invés de pedir perdão para o seu filho, peça a você. Se perdoe, reconheça onde está o nó que te faz sempre causar a mesma dor a ele. Busque uma ajuda, vá se reconhecer, vá entender o que faz você cair sempre na mesma falha. Não é o perdão do meu filho que vai mudar a minha forma de agir. É quando eu me perdoo, eu reconheço o que eu faço e eu busco uma mudança nessa relação. Aí sim, o meu filho está liberado para seguir para a vida sem necessariamente ficar olhando para mim com mágoas do que eu fiz ou se achando um filho imperfeito por não conseguir me perdoar. Entendem a delicadeza dessa relação? O perdão, ele cabe a nós. Se perdoe mais, cobre menos do outro. Muitos casais, às vezes eu vejo chegar até mim, eu não perdoo o que ele fez e ele não reconhece o que ele fez. Simples, como que eu vou perdoar uma pessoa que nem está me pedindo perdão? E se ele pedir perdão, vai resgatar tudo o que aconteceu? O casamento vai ser a mesma coisa? O relacionamento vai ser a mesma coisa? Então vamos fazer um caminho inverso. Se perdoe. Se perdoe por ter deixado tudo conduzir da forma como foi conduzida. Se perdoe por estar se relacionando com uma pessoa que não te respeitou. Olhe se você dá conta de seguir com essa pessoa, tudo é permitido. Você não tem obrigação alguma com nada a não ser com você, com o seu futuro, com o seu destino. Tá ruim com essa pessoa? Se perdoe por ter escolhido
viver nessa situação por tanto tempo e se autorize a sair. Não fique buscando perdão, porque quando a gente fica buscando perdoar o outro, é como se eu estivesse mostrando: você viu que eu sou o sofredor aqui? Você viu o que você faz comigo? Você viu o quanto que eu sou boa com você? É essa fala que está aí escondida atrás desse perdão que a gente tanto divulga. É como se eu estivesse apontando para você: você é o errado e eu sou a vítima. E todas as vezes que eu assumo o papel de vítima, eu não consigo resolver o problema. Eu estarei sempre olhando para o problema. Quem busca solução não ocupa lugar de vítima. Não precisa de um acusador, não precisa de um tirano, não precisa de alguém a quem você precise perdoar. Faz sentido isso para você? Consegue entender o quanto é difícil você olhar para suas mazelas, para suas dificuldades, para suas falhas? E por isso que a gente tende sempre a olhar para a falha do outro e querer que o outro peça perdão. Eu lembro muito de uma cliente que estava saindo de um relacionamento e ela falou para ele: eu só fico com você se você me pedir perdão pelo jeito que você é. Se eu não aceito o jeito que o meu companheiro é, para que eu estou com ele? Será que eu já me perdoei por ter feito essa escolha que me faz mal? Será que se ele pedir perdão para ela, muda a forma dela amá-lo? Muda a forma dele ser? Entendem que esse perdão nada mais é do que uma obrigação inalcançável que a gente colocou na nossa vida. Ele não traz essa tranquilidade que a gente acredita que traz. Eu posso escolher se eu quero continuar nessa situação ou não. E eu posso me perdoar por não ter conseguido continuar e eu posso me perdoar por ter escolhido continuar. O perdão é a nós. É só quando eu me perdoo que eu consigo ir para a vida. Querer perdoar o outro é ficar preso no passado. Vamos caminhar para a vida? Fez sentido para você? Então me acompanhe aqui no YouTube, se inscreva lá no canal, que todas as vezes que tiver material novo você vai ser notificado. Ou me siga no Instagram, no Telegram ou no Spotify, que também tem todo esse material em formato de podcast para você e muito mais. Ok? Até mais então.